Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do segundo bimestre. E hoje o assunto que a gente vai falar é semelhança. A orientação de estudos de hoje é a leitura do livro didático da página 159 a 166. Então, faça essa leitura, é apenas leitura por enquanto, tá? Assistam essa videoaula e façam a lista de atividade que estará disponível para vocês. Então, para a gente começar a nossa aula, eu gostaria de perguntar para vocês que quando a gente fala a respeito de semelhança, o que vem na cabeça de vocês? O que semelhança te lembra? Quando eu falo algo, aquilo é semelhante àquilo, aquela pessoa é semelhante à outra. É algo parecido, que tem coisas que parecem, que tem elementos que lembram uma pessoa da outra, uma coisa da outra. Então eu trouxe aqui alguma figura para identificar isso. Então, ó, a gente tem um bebê e um cachorrinho, certo? Tem alguma semelhança entre esse bebê e esse cachorrinho, olhando assim? A gente pode ver aqui, ó, umas dobrinhas no bebê, umas dobrinhas no cachorrinho, a carinha, né, do bebê assim meio pasmado, o cachorrinho também. Então a gente pode falar que tem alguma semelhança, sim, algumas coisas que parecem entre eles. E essa moça e esse cachorro? Olha só o cabelo dela e olha a orelha do cachorro. Que legal, né? Foi feito justamente para a gente perceber a ideia de semelhança. Certo? Tem uma semelhança entre eles, algo parecido. Em matemática não é diferente. A gente fala de semelhança, a gente fala de coisas parecidas. E a gente vai trabalhar em cima de semelhança de triângulo, tá? E semelhança de triângulo fala o seguinte, que dois triângulos são semelhantes se os seus lados correspondentes possuem medidas proporcionais e os ângulos correspondentes forem iguais, ou seja, congruentes. Pessoal, aqui eu tenho um exemplo para trazer para vocês. Ó. Aqui a gente tem dois triângulos, tá? Vamos ver se eles são proporcionais. A gente tem esse triângulo e esse daqui, a gente tem a marcação dos ângulos. Quando essa marcação é igual, quer dizer que os ângulos são iguais. Ó, esse ângulo e dois risquinhos, aqui dois risquinhos. Esse ângulo é igual a esse é de 90, esse também, e esse também é igual a esse. Então, quanto a ângulo, está ok. Satisfez essa primeira propriedade. E quanto a lado? Vamos ver se os lados são proporcionais? Para ver isso, se a gente dividir os lados correspondentes, o valor dessa divisão tem que ser igual para todos os lados, e aí a gente fala que eles são proporcionais. Então, vamos começar aqui, ó. Se eu pegar o lado igual a 5, o correspondente a ele do lado de cá, ó, vamos pensar. Aqui a gente tem o A', né, que é o ângulo de 90 graus. O maior lado vale 5. Quanto que vale o maior lado do lado de cá, ó? 90 graus, 10. Então, vamos dividir 5 por 10? Então, 5 por 10, simplificando, né, dividido em cima e embaixo pelo mesmo valor, a gente chega em meio. Ok, vamos fazer com o próximo lado. Vamos pegar esse 3 aqui, ó. 3. E quem corresponde ao 3 nesse triângulo? É o menor lado. O menor lado corresponde a 6, não é? Nesse triângulo de cá. Então, vamos fazer essa divisão. 6 dividido por 3, simplificando em cima e embaixo pelo mesmo número, a gente tem que é igual a meio. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 2, 6 dividido por 3, perdão, 2. Então, também deu a mesma razão. E falta o último lado para a gente testar se realmente é semelhante. Porque se for semelhante, as divisões de todos os lados têm que ser igual. Faltou o 4. Quem corresponde ao 4? Ó, esse ângulo que tem dois risquinhos corresponde a 4. O que tem dois risquinhos aqui corresponde a 8. Então, 4 sobre 8, simplificando, a gente tem 1 sobre 2 também. Ou seja, todas as divisões que a gente teve aqui, a gente encontrou a mesma razão. Então, quer dizer que eles são proporcionais. Se eu pegasse, por exemplo, esse lado, 10, e multiplicasse por 1 sobre 2, daria 5. Se eu pegasse esse lado, 6, e multiplicasse por 1 sobre 2, daria 3. E 8 multiplicasse por 1 sobre 2, daria 4. Então, se eles são semelhantes e seus lados são iguais, é
semelhante. Perdão, se eles são proporcionais e seus lados são iguais, eles são semelhantes. A gente tem que lembrar também que o perímetro também entra nessa razão, tá? Aqui, ó, o perímetro, por exemplo, desse triângulo maior aqui. A gente tem 10 mais 6 mais 8. O perímetro é o contorno, tá? 10 mais 8, 18. Com mais 6, 24. Do menorzinho, 3 mais 5, 8. Mais 4, 12. 12 dividido por 24, simplificando, eu tenho a razão 1/2. Não é igual a razão que estava aqui? Ou seja, a razão do perímetro é também a mesma razão dos lados, quando eles são semelhantes. Certo, pessoal? É importante que vocês revejam a videoaula, copia, se vocês não estiverem entendendo, copia de novo, tenta entender, rever, qualquer coisa vocês me perguntem, tá? Mas continuando aqui, a gente tem alguns casos de semelhança. O primeiro que a gente vai falar é o caso ângulo-ângulo. Lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo, pessoal, é 180 graus. Então, se dois ângulos são iguais, o terceiro, consecutivamente, também vai ser igual. Então, se eu tiver ângulos iguais, eles são semelhantes. Se a gente tem dois lados e o ângulo entre esses lados iguais, também é semelhante, é outro caso de semelhança. E outro caso é se a gente tem todos os lados proporcionais, eles são semelhantes. Certo, pessoal? Então, esses são os critérios aí para a gente ver se o triângulo é semelhante. Um exemplo. Aqui está falando que esses triângulos são semelhantes, então está afirmando que eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, eles são proporcionais. Lembra que quando a gente aprendeu o Teorema de Tales, a gente viu que os segmentos eram proporcionais e a gente fez aquela multiplicação em x e a gente descobriu os valores? Aqui é a mesma coisa. Então aqui, ó, eu quero descobrir o valor de x e o valor de y. Então vamos montar a nossa conta, ó. 20 corresponde a qual lado nesse triângulo? Ó, 20 é o maior lado, que está na frente do de 90. O que corresponde ao maior lado do lado de cá é o 5. Então vamos fazer 20 sobre 5. Eu quero x, não é? X sobre... Quem corresponde ao x no triângulo de cá? O 3. Então fica x sobre 3. Então eu peguei 20 e o 5 do lado de cá e x sobre 3. Multiplicando em x, ó, x vezes 5, 5x, 20 vezes 3, 20 vezes 3, que dá 60. Passando esse 5 que está multiplicando para cá, dividindo, a gente tem 60 dividido por 5, eu tenho que x é 12. Agora o y, pessoal. Vamos continuar pegando o 20, que é o maior lado, e o que corresponde do lado de cá é o 5. Então, 20 e o 5. Agora, do lado de cá eu quero o y, não é? Então, quem corresponde ao y nesse triângulo? O 4. Então, multiplicando, ó, 5 vezes y, 5 vezes y, e 20 vezes 4, a gente tem 80. Passando esse 5 para cá, dividindo, a gente tem, então, que o y é 16. Mais um exemplo. Esse aqui, os triângulos, eles foram girados. Então, toma cuidado, ó, esse triângulo, ele foi girado, tá? Então, a gente tem que pensar ele aqui girando para colocar os lados no lugar certo. Então, ó, a única medida que eu tenho aqui nesse triângulo é 1,4, então a gente tem que começar por ele. Quem corresponde a 1,4 no triângulo de cá? Ó, é só a gente olhar o ângulo, ó. O ângulo F, que é esses dois risquinhos, que corresponde a 1,4. Esses dois risquinhos, o lado da frente é 2,1. Então, quem corresponde a 1,4 é 2,1. Então, vamos pôr 2,1 sobre 1,4 igual. Agora, eu quero o x, certo, pessoal? Ó, quem que é o ângulo na frente do x? Ó, o ângulo da frente do x é o que não tem nada. Então, quem desse lado que é o ângulo que não tem nada? Ó, é esse daqui. Quem tá na frente dele? O 2,7. Então, fica 2,7 sobre x, fazendo a multiplicação, a gente tem 2,1 vezes x igual a 2,7 vezes 1,4. A gente faz a continha de multiplicação e passa o 2,1 dividindo, a gente tem, então, que o x é 1,8. Para descobrir o y, vamos continuar com o mesmo
2,1 sobre 1,4. E agora eu vou pegar o valor que corresponde ao y. Ó, o y, pessoal, é esse ângulo de cá. O lado que está na frente desse ângulo é o y. E o lado que está na frente do ângulo que está apenas com risquinho é o 3,6. Então, vai ficar 3,6 sobre y. Por quê? Porque primeiro eu peguei esse triângulo, ó, 2,1 desse triângulo sobre 1,4 desse triângulo. Agora, 3,6 desse triângulo e y desse triângulo. Lembrando que o triângulo está girado, tá? Fazendo a continha, a mesma coisa, a gente tem, então, que o y é 2,4. E, para finalizar, um último exemplo para vocês é esse daqui, que ele é bem usual, tá? Aparece bastante nos exercícios. Lembra que aqui, ó, eu tenho um vértice e esse ângulo é oposto a esse. Então, esse ângulo é igual a esse. Se esse ângulo é igual a esse, se esses triângulos são semelhantes, quer dizer, então, que a gente tem uma proporcionalidade entre esse e esse. Então, vamos montar? Ó, então, eu peguei aqui 4 sobre x, que é desse triângulo, e agora eu voltei para cá. 8. Quem corresponde a 8 desse lado de cá? O 12, tá? Então, esse corresponde a esse e esse corresponde a esse, certo? Fazendo a multiplicação, a gente tem, então, que o x é igual a 6. Certo, pessoal? Tentem refazer os exemplos, copiem os exemplos, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar pra gente. Um abraço a todos e até a próxima aula.